Yes, you can start. Just a minute. I have to adjust a little bit. I need adjustment a little bit. All right. Just a minute. I'm not expert, this. What do you want to do? What I want is not working. Just a minute. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, why not here? Krishna. Oh, now we got it. Okay. Now, okay, now. Hare Krishna, Hare Pranam Krishna. Shri Gurudev. What? Haribol Shri Gurudev. Is actually Vishnu Maharaj there? He is in airport. Probably he is already on his flight. So Bhaktajivan took him to Sheremetyevo. Everything was fine. Everybody happy, Really? inspired. Yes. That's what he said. He was asking himself, how is it if everybody satisfied? What do you think? How is English? Good? Yes, absolutely. That was my first time I was translated his Harikatha, and it was understandable totally. By third day, it was just went smoothly without any problems. Okay, great. Maharaj is trying to speak Russian. Sure. Okay, so now, Chandra. Hmm? Yes, you can start. Okay. So, Guravi Gaurachandra Radhika Istadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Bhaja Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi. Mohan Just a minute, Babu or one Mohan Babu. important phone call coming. বাবু আমি এখন ক্লাস দিচ্ছি যদিও যাও যাও আপনার সঙ্গে খালি ফোনে আপনি
Haribol, can you hear me? Yes. Sorry, actually, my phone on and everyone calling me. The No problem. problem. That's why I just off the phone now. All right. Anyhow, Good. so so Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. First of all, I like to offer my due respect to my beloved spiritual master, grand spiritual master, and great grand spiritual master, as well as all the devotees in our parampara. Also, I keep due respect to you and all. And if you have any question, I can I speak. Sorry. Okay. Personally. Kavichandra, seu áudio tá ligado, Prabhu. Kavichandra, Prabhu. Aí. Better you can ask question. If there are no question, then I can go ahead with some subject. There are many questions that I got this week. People send me. Okay. I will translate to you. So the first one is, what is the meaning of spiritual rasa, and can you say something about who is Vira Devi? Spiritual Rasha. Huh? Yes, Hari- what is the meaning of spiritual rasa, and if you Rasha can means say mellow. something. Spiritual rasa means what type of practice you are practicing based on this. If you are practicing for opulence, then for you it will be opulence rasa. There's a Vaikuntha rasa. If you are practicing with sweet, means madhurya rasa, then you are for you actually Golok Vrindavana rasa. This is called sweet, full of love, no condition. Or for us, Gaudiya Vaishnava spiritual rasa is only one, pure love for Krishna, Prem Ras. Am I clear? Yes, I'm just finishing to take notes. Mhm. Então, a pergunta foi a seguinte: o que é a raça espiritual? Ah, não, antes, né, o Maharaj ofereceu os devidos respeitos ao seu mestre espiritual, seu avô, seu mestre espiritual avô, mestre espiritual bisavô, a todos os devotos do Parampará e também o devido respeito a todos vocês. Então, a pergunta que fizeram para ele o que é a raça espiritual? E aí a resposta raça é doçura, né? E se refere ao tipo de prática que você está cultivando. Então, se a sua prática ela é baseada na opulência, na majestade divina, então você vai obter Vaikuntha raça, né? Vai para Vaikuntha louca. E se a sua prática é baseada na doçura, madhurya, então você vai obter Goloka Vrindavana raça, ou seja, você vai para Goloka Vrindavana. E a característica dessa raça é que ela é doce, ela é baseada no amor incondicional. Então, os Gaudiya Vaishnavas, a raça que eles aspiram é somente uma, né? Que é essa Goloka Vrindavana raça, que é baseada no amor puro, né? Shuddha Prema. Okay. The second part of the question is, who is Vira Devi? If you can say something about her.
Biro Sakhi is one Sakhi who is always assisting Brinda Sakhi. Brinda Sakhi is responsible is to get Radha Krishna wake on time. Therefore, Brinda always preparing, Brinda always preparing that Sanket Kunj. He prepare always that flower bed according to also uh, according to this fortnight. Okay, it's the winning fortnight black Mm. color outfit for Radharani and waxing moon fortnight white color of outfit. So Biro Binda is always assisting, connected. Like when Radha Krishna still in Sanket Kunj, nighttime sleeping, early morning appear, still uh, not get up, then Brinda sending Suk Shari, the two parrot, Suk parrot in favor of Krishna, Shari parrot in favor of Radharani. They are debating. This is arranged by Brinda Biro. And also that কি বলে, also sending monkey named Kok Kok just to wake them up, get them up, and they should go back home before people get up, early morning get up. So not just Vrinda, but also Vira Devi helps in Yeah, doing this. Okay, Vindasuk's assistant. okay, In brief, we can say Vindasuk's assistants. all right. Então, a outra pergunta é quem é Vira Devi e se ele poderia falar algo a respeito. E aí Maharaj disse que Vira Devi é uma Who is asking Sakhi. this question? Hmm? Who is asking this question? Oh, I don't remember. I have to check the Anyway, name later. anyway, never mind. Ok. Então, é uma Sakhi, né? Vira Devi. Que Nandarani, Ah, foi Nandarani. É, Nandarani pergunta asked the question. Jai Gurudev. Oh, Nandorani. Okay. Então, ela é uma Sakhi que oferece auxílio para Vrinda Devi, né? Vrinda Sakhi. E Vrinda Sakhi, ela tem a responsabilidade de despertar o casal divino, né? De manhãzinha. Então, ela vai lá no Sanketa Kund, ela arranja a cama de flores, né? Com flores. Ela cuida também das vestimentas de Radharani. Então, quando é a quinzena lunar escura, né? Minguante, ela veste Radharani com roupas escuras. E quando é a quinzena crescente, ela veste Radharani com roupas claras, brancas. E Vira está sempre auxiliando ela de algum modo, né? Então, por exemplo, quando Radhakrishna, eles estão lá no Sanket Kundya e já amanheceu, mas eles ainda estão dormindo, Vrinda Devi, junto de Vira Devi, envia Sukha e Shari, né? Que são os dois papagaios, né? Sukha a favor de Krishna e Shari a favor de Radha, para ir lá despertar eles. Então eles ficam debatendo, né? Então, Vira Devi está envolvido nesse tipo de serviço. Às vezes eles também enviam um macaco para despertar eles. Então, basicamente, Vira Devi é uma assistente de Vrinda Devi. Okay, done. There are more questions here. Let me check. What is the best form of service that we can do to our Gurudev when we are in the Ratha Yatra? Best form. Yeah, best form of service in Ratha Yatra. How can we Who is how Gurudev? can we serve our Gurudev? No, Who is Gurudev? the person didn't determine it
the kind Who of is the Gurudev. initiating master, instructing master, or ultimate guru is Krishna. What? Best way to Rathatra, all guru can be pleased through chanting wholeheartedly. Mhm. Because Rathayatra time, Jagannath is there, ultimate guru, Jagannath himself. And if it is initiating, instructing guru, they will be happy if we chant Hare Krishna Mahamantra Mhm. with the mood of gopis, how they want to take Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. Krishna wearing crown, Krishna wearing turban, Krishna surrounding elephant, horses, soldiers. So gopis, they are telling Krishna, if you really you want to bless us, please come with me to Vrindavan. Remove all these horses, elephant, soldiers, and we remove all your turban, all the warrior days. We will decorate you with forest flower. Mhm. Am I clear? Great. So, just finishing here. Então, a pergunta foi como que a gente, qual é a melhor forma de serviço que eu posso prestar ao meu Gurudeva durante o Ratha Yatra? Então, a resposta que o Maharaj deu é cantar com sinceridade, porque Jagannatha está ali no Ratha Yatra, e Jagannatha é o Guru Supremo, né? Então, se você canta com sinceridade, você vai agradar Jagannatha, e vai agradar também seu Diksha e seu Shiksha Guru, porque eles se satisfazem com isso, com o cantar do Hare Krishna Mahamantra, especialmente se a gente cantar com o humor das gopis, né? Que as gopis elas estão querendo levar Krishna de Kurukshetra para Vrindavana. Então, Krishna está com a coroa, turbante, tem elefantes, né, em torno dele, cavalos, soldados, e as gopis, né, estão implorando para Krishna, se você quer nos abençoar, então por favor venha para Vrindavana, se livre de tudo isso, né, abandone esses elefantes, soldados, cavalos, tire essa coroa, essas vestes de kshatriya e deixe que a gente lhe decore com flores silvestres e o leve para Vrindavana. Então, essa é a melhor forma de servir ao Guru durante o Ratha Yatra. Okay, done. There are more questions here. Yep. The other is, what should we do when someone makes fun of us for being Hare Krishna, saying, for example, that we are what? Tolerance. Tolerance, yeah. Então a pergunta é como proceder quando alguém zomba de nós por sermos Hare Krishna, dizendo, por exemplo, que somos antiquados, não usamos tecnologias, sendo que isso não é verdade. E aí ele interrompeu no meio e disse que é basicamente ter tolerância, né? Tem que ter tolerância. Because if you just waste your time behind them, they will take a lot of time. Yeah. Because they have time to do that. Do you have time to do that? Tolerance, ignore, go ahead with your own service as a schedule. Because this is explained by Bhaktivinoda Thakur himself. জীবন অনিত্য জানহ সার তাহে নানাবিধ বিপদ ভার নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো আপন কাজে. This life is
mortal, and then full of obstacles. Life is mortal, full of obstacles. This is the essence of our life. Therefore, Bhaktivinoda Thakur instructing us, Namashraya, take shelter of holy name and engage ourselves to perform our service responsibility, to maintain our service responsibility, or whatever. If you have a householder, whatever your duties you have in your family, with your neighbor, with your relatives, that you have to do. Okay. Ok. Então, ele diz, né, se você parar para argumentar com essas pessoas, você vai acabar perdendo muito tempo. E elas têm bastante tempo para perder, mas a gente não tem, né? A gente tem que manter a nossa rotina de serviço. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, né, nessa canção, ele diz que nossa vida é mortal e repleta de obstáculos. Né? Essa é a essência da nossa vida. Ela é mortal e repleta de obstáculos. Portanto, o que a gente deve fazer? A gente deve se abrigar no santo nome e cuidar das nossas responsabilidades, né, em termos de serviço. Então, por exemplo, se você é um grihasta, né, você vai ter responsabilidades com seus familiares, com a sociedade, e você vai precisar manter isso, basicamente, né? Então, você vai se ocupar nisso, e claro, no cantar do Mahamantra, como Bhaktivinoda Thakur pontua. Okay, so there are more questions. How can we see this? What is the teatro? Como é que é mesmo? Theater. Theater. Não, mas eu não sei se é teatro. What? Acting. Drama. Drama. Yes. Theater. How can we see these dramas that people perform in Gaudiya Vaishnavism? We can see them as a kind of offering, or as some kind of distortion of the spiritual concept of bhava. Like someone put the outfit of Srimati Radharani. First of all, we have to know the drama is teaching us. Drama, any type of show, if it is educationally approved, then it is always teaching us. Question is what type of drama we are watching. Fact is perfect or imperfect, that we have to see. If imperfect for the satisfaction of audience, the person is acting, then better for us to ignore it. And if it perfect means appropriate to learn something, then the devotee can watch it as a teaching, just to get some idea, get an idea about this. Então, a pergunta foi como a gente pode ver esses teatros educativos ou expressões de dança no Gaudiya Vaishnavismo como uma oferenda ou uma distorção do conceito espiritual de Bhava? Então, a resposta do Maharaj é se essas peças visam ensinar algo, se são realmente educacionais, não tem problema algum, elas são boas, são aprovadas. A questão é que você deve se perguntar qual é o propósito, né, dessa peça. Ela é perfeita, ela é imperfeita, ela está visando só agradar a audiência ou ela está visando ensinar algo de maneira fiel? Porque se for só para agradar a audiência, então é melhor ignorar. Agora, se é algo que visa educar, que está ensinando, né, passando um ensinamento de maneira
fiel, então não tem problema. É positivo, a gente pode assistir essas peças. Okay, let's see the next question. Mhm. I think people put some questions here. Wow. Too many windows. The first question is, what is the difference between doing prayers and doing dandavat according to what is the difference between doing prayers and doing dandavat? According to Padma Purana, doing dandavat with kurta is an offense. Could you tell something? What? Yeah, according to Padma Purana, if you are wearing kurta and you do dandavat pranams, this is an offense. Can you say something about it? This is the Dandavat means fully surrender. Danda means one stick. How he is fall. So chest should be touched on the floor. So therefore, South Indian people were fully hot, too much hot. Pujari or most of the visitor to the temple, they are not wearing t-shirt. With the t-shirt or any kurta, if you wear, and pay obeisance to Lord, they are not appreciating at all. Mm-hmm. But when in winter time, when you are in winter season, winter place, and if you try to pretend like you want to do the same, take it out on the shirt. Even the woman, they want to take it out on the shirt. This is not logical. We are practicing bhakti. We should, in mind, we should paying prostrated obeisance. This is called dandavat. Prostrated. Women should wear proper outfit, cover their private part in order to protect society's civilization. And all these ashram, whoever, which ashram, sannyasi they supposed to do. Like I am, you can see, I'm not wearing kurta. If it is too much cold, then I'm wearing some t-shirt. If it is needed, otherwise always sannyasi is supposed to do that. But if there is this is optional. If they do, this is good. If they are not able to do, is also good. Mm-hmm. Am I clear? Dandavat means prostrated obeisance. And South Indian people, they consider if you are not touching your chest, open chest, on the floor of temple, this is not dandavat. Mm-hmm. This is offense. But our devotional vision says we should always in wholeheartedly paying obeisance. So like women should always pay obeisance with panchanga means they should not touch their chest on the floor, the head, knee, and elbow. That's why. And man can do that. Mm-hmm. Am I clear? Yes. Então, a pergunta foi: qual é a diferença entre oferecer orações e dandavat?
De acordo com o Padma Purana, se você realiza Dandavat Pranama com curta, vestindo uma curta, isso é uma ofensa. E aí o Prabhu pediu para Maharaj falar mais a respeito. Aí ele disse que Dandavat Pranam significa entrega plena, completa. Ou seja, você se estende no chão igual uma vara, tocando o peito no chão. Então, no sul da Índia, lá é muito quente, né? E aí os pujaris, por exemplo, você não vai ver eles vestindo curta. Eles não vestem curta. E, e, e eles não gostam quando você presta reverências vestindo curta. Então é comum que não só os pujaris, mas também as pessoas, os homens, né, nesse caso, que vão até o templo, que eles estejam com o peito, enfim, desnudo. E aí Maharaj falou, bem, para as mulheres não faz sentido nenhum você aplicar essa regra. Isso se aplica só aos homens e isso lá no, nas estações quentes. Por exemplo, se nas estações frias você, né, quiser, como é que chama? Simular uma grande devoção e tirar a sua curta para prestar dandavats, isso não faz sentido, né? Você vai prestar dandavats com o peito vestido. Então, ele também falou, né, que as mulheres devem vestir as roupas apropriadas, né, que não mostrem as partes do seu corpo, porque isso ajuda a proteger a civilização, a sociedade. Já o sannyasi, por exemplo, o sannyasi tem a obrigação de seguir essas regras. Então, por exemplo, o Maharaj agora não está vestindo curta porque está quente, mas se tivesse frio, ele estaria vestindo uma camiseta, uma blusa, né? Então, essa é uma regra opcional, e opcional para os homens especificamente. Se você seguir ela, isso é bom, mas se você não seguir, está tudo bem. Na nossa visão devocional, Dandavat Pranam significa oferecer reverências prostradas, né? Então, as mulheres, no caso, elas prestam Panchanga Pranam. Elas não tocam o peito no chão, elas tocam a cabeça, tocam os pés, o ombro, joelhos, mas o peito não. Já os homens, sim, os homens podem prestar Dandavat Pranama. E lá no sul da Índia eles consideram que Dandavat Pranama você só é Dandavat Pranama quando você toca o peito no chão, né? Sem nenhuma roupa, entende? Você toca o peito no chão. Por isso que eles têm essa cultura, né? De não vestir curta, mas isso especificamente nas estações quentes. E o sul da Índia é bem quente. Então é uma questão de contexto também. Ok. So, Any next question? question. There's two questions. One is, who is Mamata Mai Devi? Mamata Mai Devi. All the women, they are actually Mamata Mai Devi. All the Because they have women. lots of sympathy. Sorry? Mamata means All the all the women? women, Uh, by nature, they have lots of sympathy. Therefore, uh, they are Mamata Mai. And on the behalf of all women, Radharani is Mamata Mai. Karunamai, Dayamai, Krishnamai. And completely sympathy. mhm. You can see all the women, they have more sympathy than men. Yeah, Right or wrong? true. Mm. Então a pergunta é: quem é Mamata Mai Devi, né? E aí o Maharaj diz que todas as mulheres elas são Mamata Mai Devi, porque Radharani é Mamata Mai Devi. Ela é a personificação da simpatia, né? Então as mulheres elas têm essa característica, né? Você pode ver que as mulheres são mais simpáticas do que os homens. Então ele perguntou, né? Vocês concordam com isso? Em geral é verdade. Um, the other question is, Mm. Shani, não entendi sua pergunta. Qual o nome do pranam da mulher? I don't understand the question, so I asked for clarification.
Panchanga Pranam. Panchanga Pranam. Okay. There's another question here, which is if in an ashram, in a mata, people Huh? glorify, What? if in an ashram or mata, if people glorify too much, those will live there. But do not glorify those who are devotees, but do not live in the ashram, in the dham, in the dham. This is a kind of sectarian attitude. This can be seen as a kind of sectarian attitude. People who is glorifying those who live in the mata, but those who live outside the mata, you do not glorify. That is your conception. We are actually glorifying everyone who actually really whose character, whose life is needed to glorify for giving inspiration to others. We're always actually glorifying. Like one devotee Bhagavat from Ukraine. Before he was brahmachari, now he is householder. But there is no difference for him, householder or actual brahmachari. He's still continuing 2 lakh chanting every day, 128 round chanting. Am I right, Bhagavad? And then he is also working, freelance working as a web designer, supporting family, living very simple way, eating only one menu, like boil everything, boil. So although he is householder, but we are actually glorifying. Also Gopi Priya, she's a householder, but we are also glorifying. Hmm? Then you can see Jogomaya Devi. Jogomaya Devi from Russia. She's a nun. She's a nun. We are also glorifying her. None? Raseshwari, married. Also we are glorifying her. Am I clear? How many example you want? Even I saw my grandfather, he has 13 children. When he come to temple, all the sannyasis, like a Bhakti Vallabh Tirtha Goswami, Bhakti Vigyan Bharati Goswami, everybody used to paying prostate obeisance to him, and he used to say, I am a rotten householder person. Don't pay me any obeisance. And he also paying them obeisance back. So who has the conception about this? We are not glorifying others, only we living in the temple, only glorifying them. This is not proper. We are glorifying that person who already established devotion, whose life like exemplary life to promote devotion. We are always actually glorifying them, no matter he is living as a householder or living as a as actually renowned, no matter. Am I clear? Yes. Então, a pergunta foi a seguinte: sim, o ashram se glorifica muito os moradores do ashram,
em detrimento dos que vivem fora dali, isso é uma atitude sectária. Enfim, é isso. Aí Maharaj diz que, na verdade, a gente glorifica todos aqueles cujo caráter e a vida podem nos inspirar espiritualmente. Então ele cita, né, ele citou vários exemplos. Então, por exemplo, Bhagavat Prabhu, né, da Ucrânia. Ele já foi brahmachari e agora ele é grihasta e não tem diferença nenhuma. Ele continua cantando 2 lakas, 128 voltas de japa, continua trabalhando como web designer. Ele está trabalhando agora como web designer para manter a família, vive de maneira simples, come só uma vez no dia, só alimento cozido. Então, né, ele é um grihasta, mas a gente o glorifica. Gopi Priya também, né? Gopi Priya daqui do Brasil, ela é grihasta também, mas Finish? também merece glorificações. Not, Tá not no yet. mudo, Prabhu. Oh, meu Deus, desculpa. Falei um monte aqui, mas agora que eu vi que estava no mudo, desculpa. Então, eu não falei nada, né? Nem a Não, pergunta. falou. Falou? Parou no web designer, que ele tava Então. trabalhando como web designer. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá, ok. Então, o Prabhu está trabalhando como web designer, oferecendo suporte para a família, né, vivendo de maneira simples, comendo só uma vez ao dia, só alimentos cozidos, né? Ele é grihasta, mas a gente o glorifica. Gopi Priya também. Gopi Priya, né, aqui do Brasil, ela é grihasta, mas a gente também a glorifica. Yogamaya, da Rússia, né? Ele falou, não como é que chama? Está vivendo como monja, é isso? Eu não entendi direito. Mas enfim, a gente a glorifica, Yogamaya. Raseshwari se casou, mas a gente também a glorifica. Então, quantos outros exemplos vocês querem, né? Aí o Maharaj cita o avô dele. O avô dele teve 13 filhos, né? Ele era grihasta. Mas quando ele ia no templo, né, grandes sannyasis prestavam reverências para ele, como Srila Bhaktivedanta Bharati, Goswami Maharaj, etc. Eles prestavam reverências para ele e ele protestava. Ele falava, não, eu sou um grihasta, vocês não podem prestar reverências para mim, eu que presto para vocês. Mas mesmo assim, eles sempre prestavam. Então não é apropriado a gente achar que só quem está na ordem de renúncia merece glorificação. Na verdade, quem quer que esteja praticando Bhakti, promovendo a devoção, a gente deve glorificar, não importa o ashram. Okay, done. There are more questions here. Tell me. What is the meaning of putting tilaka in each member of our body? What is the exact meaning of each mantra for each part? What is the relation between like Keshava and our forehead and so on? Radharani Didi asked this question. This body is like a temple of Lord. Lord is Krishna. So all the mantra like a different name of Krishna. We are remembering, decorating Lord's mantra. The entire body we are decorating the Lord's mantra. A Lord is here soul. Tiny fire spark form of Lord is soul. So decorating way, we are keeping this tilaka. Keshavaya namaha, Narayana namaha, Madhavaya namaha, Govindaya namaha, Vishnave namaha, Madhusudana namaha, Trivikranaya namaha, Vamonaya namaha, Siddharaya namaha, Rishikeshaya namaha, Padmanabhaya namaha, Damodaraya namaha, etc. 12. And whatever left over, Om Vasudevaya namaha. In this way, we are remembering all the Krishna's name and decorating our body. This is actually synopsis to keep tilak in our whole body.
body like a temple of Lord, and we are decorating with Krishna's name, different name, the Lord's temple. Então, a pergunta foi sobre qual é o significado da gente passar tílaka em várias partes do corpo, né? E aí Radharani pergunta sobre como cada nome se relaciona com determinada parte, etc. E aí Maharaj diz que basicamente o corpo é um templo do Senhor e o Senhor é Krishna, então a gente canta diferentes mantras relacionados ao Senhor e decora o corpo com esses mantras. A alma, ela é uma como é que chama? Uma centelha espiritual que emana do Senhor. E portanto, ela tem um vínculo com o Senhor. E é importante a gente cantar esses mantras para decorar o corpo, que é justamente o templo do Senhor. Então, o Ficou propósito mudo novamente, Prabhu. Parou no vínculo do Senhor. Tá, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas enfim. Então, a alma tem esse vínculo com o Senhor e ela, portanto, deve decorar o corpo, que é o templo do Senhor, com seus diferentes nomes, e assim se lembrar dele. Aí o Maharaj citou, né, os mantras, né? Então é basicamente isso. Ok, done. There are no questions. Any question? Shri Gurudev, Taruni has question. Taruni. Taruni, in one of your quotations, you said that we shouldn't discriminate between honor and dishonor. How to explain this to kids? То есть вопрос на русском языке. Honor and dishonor means someone respect me, someone ignore me, right? So this is how to explain me. This is only way to keep tolerance. The tolerance, eligibility, tolerance, ability will come to us through chanting under the guidance of pure devotee who has tolerance. Like I can give an example. When I am going to beg, yeah, we are begging. I am also begging. Mhm. Now I am begging for temple construction of Faridabad. In Faridabad temple construction, we are begging. I am begging personally. Someone rejecting me, someone our giving me. We should not think who is giving me, he's actually honoring me. Rejecting, he is actually dishonoring me. We should not think that. Whose service Lord will accept, they will give us. Whose service Lord doesn't want to accept, he may say so many excuses. We have to accept it also. Happily accept. Am I clear? Even sometime I am also begging for Madhukuri. In any houses, you go there, and then they are someone giving, someone rejecting. But mostly you can see in Vrindavan, they are not rejecting any at all, because this is Vrindavan actually Radharani's store, always full and full, always full of ingredients, full of love, because Radharani is embodiment of love. Who is really Bhujavasi, they never ignore. Anybody who is coming to bake some madhukuri. I have experience for that. Am I clear?
Honor, dishonor. Yeshua Gurudev. Thank you. You answer. Bhava. Bhava. Guru Maharaj, let Prabhu will translate, then I'll ask my question. Okay. But I have to call Dubai. If you want, you can ask your question. Then I translate later because he have his own time. I have to go because I have some call from Dubai. Also, I have to go another direction of this Trinidad Tobago and West Indies. I'll go there. Today I have class there from 12. Okay. Okay. First of all, thank you for your Harikatha, for your. This is not Harikatha. Question answer. It's not Harikatha. But why we discuss our practice, our life is so important. And my question was about you. I'd like to ask you to share how is your preaching is going on. What are you doing now? What projects are you doing now? Like you just now you mentioned this Faridabad temple. How is going on? And I hear also that you trying to make this museum of Goswami in Vrindavan. Can you share about to us that your This is activity? my dream to make it. I don't know, but in your Kesighat at Pandavali Kunj we purchased before. Now almost finished to repair. Now I am trying to collaborate with Oxford University to make the museum like how Six Goswami came in, this culture, Vaishnava culture, how it is from actually from the time of the world creation of the world, but no one knows how this Gaudiya Vaishnava culture exists in Vrindavan. So that museum, I'm trying to make it at Keshighat. That property have been repaired, 90% finished, 10% left over. Now this we have to find some artist who can do the diorama, also painting. My idea to promote entire Vaishnava culture. This one, and also Faridabad temple construction is going on. Everywhere some finance deficiency there, but still going on. I don't know when it will finish. But only this basement floor, just concrete yet. Regarding my present schedule, I am in Trinidad and Tobago now. Means actually I am in West Indies, Trinidad Island, Caribbean Island. Yesterday, here devotee opened one temple, Krishna Balaram Gaudiya Math in this name, and we inaugurated the temple and installed the deities, Krishna Balaram, Nrsimhadev, all those deities we installed here yesterday. That's all. And now actually really challenge. Here at such a hot, I never thought about it. Last 3 days I was sick. Looks like viral infection, body ache, fever, so much. But Bhaktivinoda Thakur says it is natural. Material world means problem. Without problem,
is not possible to survive in the material world. Am I clear? Yes, Guru Maharaj, thank you. And in this regard, can you share with us? I hear, like, we read from books and from our magazines, also here in Harikatha, about Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Saraswati Goswami Thakur. They all open some university schools to teach, to share this Gaudiya Siddhanta to intellectual people. They arrange these magazines. And could you share with us how they arrange this education process? How we can do it now in present life? Like, First of all, nowadays, in reality, if you look, we are not trying to promote their teachings. Our main focus, establish center, increasing center, collecting new people to propagate our own glories instead of glories of Lord Chaitanya, which is most important form, important teachings for establishing peace in this society. So how much we are keeping us away from the teachings of Lord Chaitanya, that much we are in the trouble, quarrel. This is natural going on. So Bhaktivinoda Thakur teaching was simple living, high thinking. Nowadays, most we are thinking this. Living in aristocrat manner, think also high. Different. But at the same time, we see, Huh? in same time we see Bhaktivinoda Thakur, he live. We are using their name, but we are not following their footsteps. Yes, and question how we can arrange this education for ourselves first of all. We should preserve their teachings. That we do. I did through ISKCON, with the help of ISKCON, PRC, Bhaktivedanta Research Center. I have a 2,500 different title of Vaishnavas, ancient books. I gave them. So they are to preserve that. Now our goal to inspire people to know the culture. In order to know the culture, we have to inspire people. Okay, I have to go because I have a phone call from Dubai. And what with these titles, Guru Maharaj? I am sorry. What with these titles? Like, I mean, how we can get it? Do we have access to it to learn it? Or Yes. There is also online availability. Where? I will ask them what they have, where we can see. Ask them, and I'll let you know the link. Yes. Harishauri Prabhu. Now most probably Gauranga Prabhu. I give them the contacts. Devotees should get free access. Yes. Yes, definitely. If we want to attract people, we have to share this knowledge. We have to show how this knowledge improve their lives. Then they will get faith on it and will join us. Yeah. In this regard, actually, we want to start this big Bhaktisiddhanta Vani Trust website as a magazine and share this knowledge. So it will be great if you will
ask I about did. this I book, asked. how we I can was get it. thinking about actually all of you. I thought maybe all of them know because they are advertising so much. BRC. I'll search as Supposed to well. promote it anyway. So I have to go now because I have a phone call for Dua. Okay. Thank Hare you, Guru Maharaj, for your time. Hare Krishna. See you. Hare Krishna, Gurudev. Thank you very Dandavat much. pranam. Thank you Jai very Gurudev. much. Deva, Thank you Hare so Krishna. much. Thank Thank you. you. Ah, Thank you, Gurudev. Hari Jai Bol. Gurudev. Dandavat Pranam. Jai. Haribol. Is it Sorry. possible to see you oh, next week? Haribo. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudeva. Dandavat. Haribol. Dandavat Pranam. Então, bem, vou traduzir aqui. Deixa eu só recapitular. Esqueci o nome dela, acho que era Seshwari Didi. Ela perguntou sobre uma citação recente do Maharaj a respeito de honra e desonra. Tem alguém com o áudio ligado? Tá dando. Aí, já. Obrigado. Sobre honra e desonra, né? Como que a gente pode explicar para uma criança a respeito dessa questão de a gente tolerar tanto receber honra quanto desonra, né? Ficar acima dessas coisas. E aí a resposta dele foi que é basicamente ter tolerância. E como que a gente vai ter tolerância para tolerar críticas e também não se deixar seduzir por elogios? Aí ele disse que isso vai vir por meio do cantar, do Hare Krishna Mahamantra, só que deve ser um cantar orientado por um devoto puro que tem essa tolerância. Aí a gente vai poder desenvolver essa tolerância. E aí ele deu o exemplo de quando ele sai para ele sai para coletar, né, dinheiro para construção do templo de Faridabad. Ele está fazendo isso agora, né? Então ele disse que ele pessoalmente sai, né, para obter doações e tem pessoas que dão, tem pessoas que não dão nada, né? Então alguns o aceitam, outros o rejeitam, mas ele diz que, né, você não deve pensar, por exemplo, essa pessoa me honrou, essa me desonrou. A perspectiva dele é que algumas querem servir o Senhor e outras simplesmente querem dar desculpas, mas ele deve aceitar tanto uma coisa quanto outra com alegria, né? E outro exemplo é quando ele sai para realizar Madhukari, né? Que é obter doações, por exemplo, de alimento, né? Para os templos, etc. Então, às vezes as pessoas fazem doações, outras elas rejeitam, né? Mas em Vrindavana, por exemplo, a maior parte das pessoas dá doações, elas não rejeitam. Porque, né, Vrindavana é a terra de Radharani, e Radharani ela está sempre, né, com muitos ingredientes a dispor dela, ela tem, assim, amor em abundância, né? Então, quem é verdadeiramente um Vrajavasi nunca vai ignorar um pedido de doação, né? E ele diz que a experiência dele é essa, que em Vrindavana é muito difícil alguém não oferecer nada, mas em outros lugares sim, isso acontece. Então essa foi a pergunta, né? Aí depois o Prabhu Bhagavat, né, da Ucrânia, ele perguntou sobre os projetos atuais do Maharaj, né, os projetos dele de pregação. Ele disse que ouviu falar a respeito de um museu que ele quer estabelecer em Vrindavana, um museu dedicado a preservar a contribuição dos Goswamis, a apresentar, né, quem foram os Goswamis, o que eles fizeram pela sociedade. E aí a resposta do Maharaj foi que esse é o sonho dele, né, ter esse museu lá em Vrindavana. Ele disse que eles já conseguiram compraram um local que é lá no Keshavagat, né, Keshigat, compraram o local e eles já estão terminando de reparar, né, a construção. E aí ele está tentando colaborar com a Universidade de Oxford para trazer essa contribuição para a sociedade, né, de ter um museu dedicado a falar a respeito dos Goswamis e das contribuições deles.
porque ninguém sabe a respeito dos Goswamis, né, do que eles fizeram em Vrindavan. As pessoas em geral não sabem a respeito disso. Então ele disse que o templo lá, esse futuro museu, 90% do reparo já está feito, falta 10%. E aí ele vai precisar também arranjar um artista que cuide de fazer os dioramas, as pinturas, e assim promover a cultura Vaishnava, né? E aí, em relação ao projeto de Faridabad, o templo tá na construção, está se dando, ele não sabe quando que ela vai finalizar. Ele diz que por enquanto a única coisa que foi feita é o térreo, né? O térreo já está feito e, e esse é o outro projeto. E aí agora ele está lá numa ilha do Caribe, né? Pelo que eu entendi é isso. Não, ele está no Caribe, não sei a região específica, mas ele está no Caribe pregando lá. E aí ontem eles inauguraram um templo. Eu não consegui pegar o nome do templo. Se alguém pegou, puder escrever aí, por favor. Ah, ele está na Costa Rica. Na Costa Rica? É? Bem, enfim, ele está numa ilha. Se alguém sabe exatamente onde. Tá, Costa Rica. Ok. E aí ele estava lá instalando ontem as deidades, né? Eles instalaram Krishna Balaram, Narasimhadeva, etc. Mas foi um desafio para o Maharaj, porque nos últimos 3 dias ele está doente, né? Ele pegou uma infecção viral, e aí estava com dores, com febre, mas ele disse que, né, Srila Bhaktivinoda Thakur, em uma das suas canções, ele cita que isso é natural, né? O mundo material significa problemas, não tem como você estar nesse mundo, viver nesse mundo sem ter problemas, é parte natural disso. E aí o Prabhu continuou, fez mais uma pergunta, né? Ele disse que a gente vê, né, as contribuições de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami, de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Todos eles fundaram universidades, centros educacionais, né? Visando atender a a classe mais intelectual da sociedade, né? Atrair eles e educar a respeito da cultura Vaishnava. Então, como a gente pode fazer algo semelhante, né? Porque a gente sabe disso por conta dos livros e revistas que eles deixaram, né? E onde isso é citado. Mas como que a gente pode fazer isso na sociedade atual? E aí a resposta do Maharaj foi: o problema é que hoje em dia a gente não está procurando promover os ensinamentos deles, né? A gente está focado em quê? Em abrir centros de pregação e arrumar pessoas, seguidores, mas para promover nossas próprias ideias, nossas próprias glórias, ao invés de promover as glórias de Chaitanya Mahaprabhu, que é justamente o que vai trazer paz para a sociedade. E aí, na medida em que a gente se afasta dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, na mesma medida a gente se envolve com problemas e brigas. E, ao invés de ter uma vida simples, com um pensamento elevado, né? Hoje em dia a gente está querendo ter uma vida aristocrática com pensamento elevado e não funciona. E aí o problema também é que a gente fala de Bhaktivinoda Thakur, fala de Srila Prabhupada, né? Usa o nome deles, mas não o segue. Então, se a gente quer realmente promover a educação na sociedade, a educação Vaishnava, a gente deve procurar preservar os ensinamentos deles, né? Peraí que eu coloquei uma sigla aqui que até eu lembrar. Sim. Aí ele fala que, por exemplo, tem atualmente o Bhaktivinoda Research Institute, Research Center, eu acho. Acho que é Research Center, que foi estabelecido, pelo que eu entendi, pela ISKCON. Tem, por exemplo, tinham milhares de livros antigos, né, livros Vaishnavas, que o Maharaj tinha em posse, né? E aí ele passou esses livros para a ISKCON, porque eles têm condições de preservar muito melhor, né? Em Vrindavan ele chegou a falar a respeito disso da última vez que ele estava.
Então eles conseguem preservar muito bem, eles têm equipamento, todos os equipamentos necessários para preservar esses livros. Então ele foi e doou esses livros para eles, porque a intenção é que as pessoas tenham acesso a isso, né? Acesso livre. Inclusive, parece que tem um link, né? Tem um site, acho que você consegue acessar isso. E aí ele falou que vai ver com o Prabhu qual seria o link para a gente poder ter acesso. Mas óbvio que a maior parte das coisas está em Bengala, em sânscrito. Então, se a gente quer realmente inspirar as pessoas a conhecer a cultura Vaishnava, seguir a cultura Vaishnava, a gente deve procurar preservar os ensinamentos, tanto pela prática quanto pela pregação. E é isso, basicamente. Não sei se tem alguma coisa que eu não falei, eu falei errado, por favor, me corrijam. Acho que é isso, né? Então tá. Obrigado. Hare Krishna. Dandavat Hare Pranams. Krishna, Prabhu. Hare Krishna.